pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto episódio do Lapcast e hoje nós temos Eliana de Brito, né? Eliana, conta um pouquinho da sua história pra gente, tá, Eliana? Fica à vontade. Mais uma convidada e um assunto super importante. Esse mês nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, mas eu vou deixar para quem realmente escreveu sobre o assunto, né? E nós vamos aqui fazer perguntas. Sim. Apresente-se, por favor, Eliana. Gente, boa tarde. Boa tarde. Satisfação imensa poder estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Eu sou psicóloga, né? Fiz um projeto de pesquisa com umas duas colegas relacionado ao assunto, né? Sobre câncer de mama, carcinoma mamário, que é como a gente chama, pessoas que são acometidas, né, pela patologia. Trabalho com adultos e idosos e o tema da saúde ele é constante, né? E recorrentemente atravessa pacientes, clientes no consultório, no set terapêutico, ou se não, familiares ou pessoas próximas a pessoas que já tiveram, têm, né? Ou que foram perdidas para a patologia, que é uma das que tem maior incidência, né? Em mulheres aqui no nosso território brasileiro. Certo. Eliana, onde surgiu, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o contexto histórico, onde é que surgiu o Outubro Rosa, por que, né? Lutar, por que falar do assunto, não só em outubro, né? Mas Sim. Vamos deixar assim, essa pauta um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre o contexto histórico, como surgiu. Sim. A gente tem, né, hoje no Brasil, a partir das pesquisas que a gente realizou, né, para construir o projeto e depois fazer o TCC, a gente tem uma alta incidência, como eu estava falando agora há pouco, né, de casos relacionados a cânceres, tumores mamários. Então, assim, tava virando não, né? É uma questão de problemática de saúde pública que tem Sim. reflexos biopsicossociais, né? Ou como a gente prefere chamar hoje, biopsicossocioespirituais. Então, a gente vê que é um atravessamento que tem uma magnitude muito grande. E aí o câncer de mama, aqui na região norte, em todo o território brasileiro, ele só perde para o câncer de pele, né? Então, a gente verifica que era necessário, a partir de estratégias governamentais, né, tripartites municipais, estaduais e a nível governamental mesmo, fazer campanhas para conscientização da população em relação ao autoexame principalmente, né? Porque o que acontecia? Por muitas das vezes o carcinoma, que é o câncer, né? Ele pode ser sutil, né? Então, a maior incidência, né, que a gente tem na literatura são de mulheres, né, um pouco mais velhas. Então, a gente precisava com que praticamente todas as faixas etárias pudessem fazer o autoexame, que é o exame de toque, né, aqui nas axilas, nas mamas. E a gente resolveu fazer o nosso TCC justamente por conta disso, porque a gente vê que era uma problemática realmente, né, de saúde pública e uma problemática de saúde mental também. Então, a gente verificou que seria importante falar disso aqui na região do Baixo Amazonas, fazendo uma pesquisa de campo com as mulheres daqui e poder dar um pouco de voz para elas nesse contexto. Você falou do seu TCC, né? Você fez o TCC todo pensado na saúde pública, né? E pensado nessa questão do câncer de mama para as mulheres aqui da Amazônia. Tem números? Foi uma pesquisa qualitativa, quantitativa? Em que momento que você fez? Sim, foi uma pesquisa realizada em 2019, né? Então, de certa forma recente, quando nós produzimos o projeto. Foi realizada com 13 mulheres na Casa Rosa, que é uma instituição maravilhosa que a gente tem aqui na cidade. Recebe mulheres do Baixo Amazonas e da região, né? De cidades vizinhas e adjacentes. Foi uma pesquisa de âmbito quali quantitativo, né? Porque foi um recorte com essas 3 mulheres, mas a gente queria a contribuição delas, de como que elas se enxergavam passando e atravessando esse processo, né, de câncer de mama em relação ao tratamento, autoimagem, estratégias de enfrentamento, grupo de apoio, a contribuição da Casa Rosa em si, enquanto uma estratégia de enfrentamento, né, e também para dar visibilidade para uma das poucas instituições que a gente tem aqui na cidade que trabalha com essas mulheres nessas condições. Então, as mulheres que moram na região, além das que moram em Santarém, as ribeirinhas,
né, as que moram na região toda aqui do Baixo Sim. Amazonas, elas podem ter acesso à Casa Rosa, que é um centro de atendimento, é? Exatamente. Não só mulheres que têm câncer de mama, que são acometidas pelo câncer de mama, mas mulheres que são acometidas por qualquer tipo de patologia que seja limítrofe, né? Outros tipos de cânceres, outros tipos de patologia na qual elas não tenham apoio Sim. alimentar, financeiro, de transporte, médico, clínico, porque elas recebem doações, né? Relacionadas ao tratamento. Uhum. Então, é muito importante o trabalho que elas desempenham lá. Os números hoje a nível nacional, internacional, você tem como apresentar para a gente os números de câncer de mama? Tenho, sim. E se você puder compartilhar, a gente agradece, porque às vezes não está ali no dia a dia, né? Então, apesar de ser algo muito falado, principalmente no mês de outubro, né? Sim. Então, se tu puderes apresentar os números a nível nacional, internacional, para que a gente possa tomar mais consciência, entender a importância de se cuidar, né? Cada vez mais. Uhum. Bom, os dados eles podem estar um pouco desatualizados, né? Uhum. O que a gente privilegiou no nosso trabalho foi fazer um paralelo daqui da região norte com outras regiões do Brasil, por exemplo, o sul e sudeste, né? Que a gente percebe que existe um nível de desenvolvimento humano maior, né? Mas se eu não me engano, no tempo da pesquisa, a gente conseguia verificar, por exemplo, que o norte do país, né, a maioria das mulheres, né, primeiro lugar, assim, dentro das patologias eram câncer de mama. Isso não era uma realidade somente da capital, mas sim em cidades vizinhas e adjacentes, e principalmente no interior. Uma problemática que a gente viu na literatura, na verdade, com pouquíssimas fontes, porque a gente não tem fontes, né, de estudos que privilegiem o norte do país, e isso é uma das coisas que a gente verificou como um impasse que a gente precisa falar, é que, né, o nível socioeconômico ele reflete muito a forma como a sociedade adoece. Se eu não me engano, no ano da pesquisa que foi realizada, né, com os documentos que a gente tinha até 2019, era uma parcela de 43 mil, se eu não me engano, na região norte, se eu não estou enganada, né, não tenho todos os dados aqui, mas a gente verificava que no território nacional, por exemplo, dessas mulheres que procuravam tratamento, no Brasil todo, 83% delas eram mulheres da região sul e sudeste, né, num comparativo do restante de outras regiões. Então, é um dado muito alarmante, né, que a gente precisa prestar realmente atenção e verificar como que está sendo feito todo e trabalhado, né, toda essa instrumentalização da saúde pública para que essas mulheres tenham acesso e conheçam o próprio corpo para fazer o autoexame e buscar ajuda. Porque uma coisa que a gente também verificava era que elas notavam que tinha algum tipo de alteração física, né, e emocional, porém não sabiam como nem onde procurar ajuda, e até mesmo havia um impedimento social, né, uma coisa velada que a gente tem socialmente, por conta do símbolo que a mama representa. Isso, também. a feminilidade, né? A mama, ela traz esse viés da feminilidade. Então, os fatores que causam o câncer de mama, quais são os fatores que você elencaria aí para as mulheres ficarem mais ligadas, reduzirem ali o nível de estresse? Por onde você começaria a nos dar essas diretrizes, né? Para a gente ficar ligada ali, né? Os fatores, o que nos leva? Qual a propensão, né? Do câncer de mama na mulher, né? Como é que ela pode identificar isso? O que leva? Qual estilo de vida que essa mulher tem? O que seria melhor para essa mulher, né? Para que ela pudesse minimizar a frequência, na verdade, minimizar a probabilidade dela ter câncer de mama, né? Sim. Às vezes ela já tem uma tendência, mas o que poderia fazer com que ela minimizasse essa tendência genética, né? Ou qual o estilo de vida que você viu no seu trabalho, viu na sua pesquisa e pode compartilhar com a gente, Eliana? Sim. Eu não tenho propriedade médica para falar sobre isso, mas o que eu posso me ater, né? A gente verificou muito o fator hereditário e genético, né? Uma propensão, principalmente, a desenvolver, né, essa mutabilidade celular que acarreta o câncer, seja qual for o câncer. É importante a gente falar que o câncer de mama, ele acomete não só mulheres,
mas como também homens, né? Porque é a mama, né? Então, a gente também tem um tabu muito grande a isso. Então, tanto homens quanto mulheres, né? Uma das coisas que eu sempre falo em consultório também, junto com meus clientes, junto com os meus pacientes, é que, a nível de ciência, o que a gente tem hoje enquanto prevenção para qualquer tipo de patologia ou distúrbio, seja ele de âmbito psicológico ou físico, é qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Exercícios físicos, uma boa alimentação, sono. Só que a gente sabe que nem toda a população ela pode atingir esse grau que a gente espera de autocuidado, né, entre muitas aspas, mas principalmente procurar, né, a equipe de saúde, por exemplo, fazer o autoexame, né, vocês podem procurar profissionais que podem dizer exatamente como que vocês podem fazer, né? A gente tem uma ética implícita de que a gente, na psicologia, né, não pode falar sobre o trabalho de outros profissionais, né, mas dá a eles a credibilidade e o espaço para que eles falem sobre isso, né? Mas fazer o autoexame, procurar a equipe médica, qualquer tipo de alteração corporal, hormonal, né, níveis de estresse, você percebe algum tipo de alteração de humor, né, que pode estar ligado a hormônios, procurar ajuda, algum tipo de alteração na menstruação também, procurar ajuda, fazer exame, né, verificar com a equipe de saúde, né, para que lado essas alterações elas podem estar direcionadas e como que pode se trabalhar a partir delas. Mais uma coisa que a gente via na nossa pesquisa era principalmente fatores relacionados à hereditariedade. Então, é por isso que a gente precisa ficar muito atento, né, porque ter esse estilo de vida não é garantia de que você não vai desenvolver uma patologia, mas a gente precisa estar atento. Muito bem. Bom, você está acompanhando o Lapcast, tá ligado aí? Olha, Outubro Rosa, né? O que te lembra? O que te lembra Outubro Rosa? Outubro Rosa lembra prevenção do câncer de mama. E nós estamos aqui com a Eliana Brito, que ela veio compartilhar um pouco da história dela, no momento em que ela esteve ali como acadêmica. Enquanto acadêmica, ela fez o TCC e está compartilhando com a gente aqui no Lapcast. Muito obrigada, Eliana, a experiência dela nesse momento. Eliana tem um outro ponto. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da psicologia nesse momento. Como que a psicologia pode ajudar? No mês do Outubro Rosa, a gente percebe que existe uma movimentação muito grande, né? As empresas querem falar, os órgãos públicos, são palestras abertas, palestras na internet. De toda forma, as pessoas começam a se movimentar no Outubro Rosa. Mas esse Outubro Rosa, ele tem que ir além de outubro, né? Exatamente. E qual o papel da psicologia nesse momento? Principalmente, né, o trabalho que a gente está fazendo aqui, que é o de orientação, porque o psicólogo ele pode agir, né, para a sociedade orientando acerca de problemáticas de saúde física e mental, mas também auxiliar pessoas, né? E quando eu digo pessoas que são acometidas, não necessariamente as pessoas que desenvolvem patologicamente algum tipo de câncer, mas que estão inseridas dentro de um ambiente com outras pessoas que também estejam. Sim. Né? Porque é um tipo de condição que acomete emocionalmente todos os indivíduos que estão envolvidos. Às vezes a família não sabe lidar, né, Eliana? Exatamente. Não só a família, mas como também a equipe de saúde, Sim. né? A sociedade, a gente ainda tem tabus muito grandes. A mama, ela é um símbolo, né? Ela é um símbolo. E aí, uma das principais literaturas que a gente usou foi Silva, 2012, ele estula muito a mama, né, como um símbolo de feminilidade e maternidade, né? Sim. Através da mama que você materna, que você dá o leite, que você tem um papel social enquanto mulher e enquanto mãe. Então, ser acometido por um câncer de mama deixa nessas mulheres reflexos emocionais relacionados a esses papéis sociais, né? E era muito comum nas nossas pesquisas a gente verificar, né, digamos assim, não uma interrupção, uma fragmentação da autoimagem, mas um reflexo, né, daquela autoimagem, daquela autoestima da mulher que fica abalada. E aí, o papel da psicologia é dentro e fora do consultório, que a gente precisa falar que o psicólogo não está envolvido só dentro do consultório Sim. psicoterapêutico, mas também na equipe de saúde, nos hospitais. Deveria estar na UBS, mas a gente tem enfrentado um momento onde há retirada, né, dessa atuação profissional e nos diversos âmbitos de saúde para que se ampare psicologicamente e emocionalmente as mulheres, né, e a família dessas mulheres que venham a ter a patologia.
né? É principalmente desse amparo de saúde mental e um suporte, para que aquela mulher possa desenvolver um heterossuporte também durante o processo. Muito bem. Falastes aí sobre autoimagem. Seria distorcer a autoimagem? Não, né? Não seria bem esse termo, né? Não distorcer a autoimagem. Mas ela fica um pouco mais vulnerável diante da Exatamente. situação, né? Exatamente. Isso abala a autoestima. Exatamente. De que forma você conseguiu observar nessas 13 mulheres da sua pesquisa, do seu trabalho de conclusão de curso, essa diferença entre o antes e depois, né, de se obter um câncer de mama, de estar ali adoecida, né, atravessando Sim. esse processo, né, Sim. esse tratamento, né, e como que era antes, o que que elas relatavam no antes e o depois, no processo, e eu não sei se você chegou a ver o depois, Sim, o que que você pode contar da sua experiência pra gente? A gente ainda chegou a ver pessoas, né, que estavam na fase final de tratamento, tomando a pílula de quimioterapia, e foi muito gratificante, né, poder acompanhar isso. Mas quando a gente fala de autoimagem, né, o nome ele já é autoexplicativo. Sim. Né? A gente fala de autoimagem e autoestima. A autoestima ela é um construto da autoimagem, né? E quando a gente fala de autoimagem, a gente precisa elencar que essa autoimagem ela é constituída a partir de aspectos sociais e culturais, a partir de aspectos subjetivos que você vai adquirindo com experiências ao longo da sua vida, né? E essa autoimagem, ela vai te auxiliar, né, nos eventos que você vai passando, né? E aí, uma das nossas hipóteses era que essas mulheres, né, que estavam passando por tratamento de câncer de mama, o nosso público eram pessoas que estavam passando, mulheres que estavam em tratamento de câncer de mama, a hipótese era que elas ficassem vulnerabilizadas, né, por conta do tratamento, que é um tratamento invasivo, é um tratamento que tem efeitos físicos muito degradantes, como queda de cabelo, algumas mulheres relataram queda de unha, né, perda da libido, e diversas, fora alterações corporais, né, pela falta da mama. E aí essa era a nossa hipótese inicial. Sim. Que, por incrível que pareça, não foi satisfeita. A gente teve um direcionamento completamente inesperado da nossa pesquisa, porque o que aconteceu, né? A gente sabe que a autoimagem ela é muito importante, né? Ela designa ali a autoestima, e a autoestima é a forma como você se valida, né? E busca validação nos outros também. A autoimagem, por conseguinte, é. Dessas 13 mulheres entrevistadas, eu tenho até a planilha aqui. Compartilha com a gente. Isso. Aí tem ressecamento de pele, né, alterações hormonais, como eu estava falando. Das 13 mulheres entrevistadas, apenas uma mulher, e é um fato muito interessante que apenas essa uma mulher não era daqui, né, mas apenas uma mulher relatou que estava com a autoimagem abalada. Dessas 13 mulheres entrevistadas, as outras 12 relataram estar com a autoestima muito boa ou, né, mediana. E foi um fato completamente inesperado, novo pra gente. Só que o que a gente percebeu é que, muito possivelmente, o fato da autoestima delas, né, elas estarem classificando como boa, muito boa ou mediana, era por conta das estratégias de enfrentamento, né? Apoio familiar, que é muito importante, né? Apoio médico, apoio clínico, grupos. O grupo foi, assim, um dos principais fatores que a gente notou que poderiam estar ajudando essas mulheres, né, a enfrentarem de forma mais positiva o tratamento do câncer de mama. Então, assim, a literatura que a gente tem no Brasil não é essa, né? O que a gente tem a nível nacional hoje é que a autoestima dessas mulheres fica abalada por conta do tratamento, né, ser invasivo e dos resultados que esse tratamento tem, e que por isso há uma vulnerabilização dessa autoimagem, né, tendo reflexos psicossociais, isolamento, né, geralmente interrupção de relações intrafamiliares e interpessoais, deixar de fazer tarefas que antes eram muito prazerosas, né, medo extremo, frustração, autodepreciação e diversas outras coisas. E o que a gente encontrou
no nosso recorte de pesquisa, era que essas mulheres, né, tinham uma visão sobre si muito mais positiva do que a literatura nos apresentava. Então, assim, e aí fica um questionamento também. Acaba né? valorizando a vida, né? Isso, fica um questionamento de que se essa literatura ela tem compreendido boa parcela dessas mulheres que estão passando por esse processo. Sim. Né? E na nossa pesquisa, a gente conseguiu apresentar resultados muito, muito significativos em relação à resiliência, né? Olha só. E aí a gente percebeu um alto nível, um alto grau de resiliência que essas mulheres estavam conseguindo encontrar a partir dessas estratégias de enfrentamento para lidar com o tratamento do câncer de mama. Então esse foi um dos nossos principais resultados. Ai, tá quase acabando, gente. Tá muito bom, né? Olha só, Eliana, conta um pouquinho mais. Quer dizer, deixa um recado, né? Deixa uma orientação para as mulheres que estão nos assistindo, para quem está ali ouvindo também, né? Porque a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram. Então, pensa em todas essas mulheres que, de alguma forma, estão tendo acesso ao conteúdo. Manda uma mensagem para elas, né? De orientação. Às vezes a gente precisa ali só de uma luzinha, né? Sim. Aqui nesse momento eu queria mandar esse recado não só enquanto psicóloga, mas enquanto mulher também, né? Porque a gente está falando de um tema que afeta a mulher em si. Então eu gostaria de enfatizar, de frisar, né, sobre esse autocuidado, o autocuidado, né? Ele não é só físico, ele também é emocional. E se você estiver passando pelo tratamento, por alguma fase, né, que a doença, o câncer de mama em si acaba atravessando essas mulheres, procurem auxílio psicológico, né? Ainda assim, com todos os trancos e barrancos que existem no nosso país, nós temos acesso à saúde gratuita. O SUS, ele é um importante aliado nessa tarefa, então a gente percebe, né, que a distribuição de saúde gratuita na nossa sociedade, ela é um fator importantíssimo para que essas pessoas que eu estava falando lá no começo do podcast, que são pessoas, né, que estão inseridas dentro de um recorte socioeconômico menos privilegiado, por conta da nossa situação aqui no Norte e Nordeste, né, procurem ajuda, postos de saúde, né, essa atenção, ela começa da base, né, ela começa a partir de métodos primários de saúde. Então, a gente percebeu mulheres que estavam fazendo tratamento, principalmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que nós temos aqui, mas que descobriram através dos primeiros procedimentos, através do toque, né, do autoexame. Procurem ajuda, né? Ninguém consegue, apesar da nossa pesquisa ter tido um apontamento contrário à literatura, ninguém consegue ser forte e se amar o tempo todo. Sim. Né? É importante Precisa a gente falar do apoio, né? Do acolhimento. Isso. E durante o tratamento, durante o processo, também existem altos e baixos. A gente notava que, mesmo que existisse um alto índice de resiliência, essas mulheres ainda assim passavam por dificuldades, né? Então, procurem grupos, fóruns, se você não tiver acesso a grupo na sua cidade, grupos onde você possa ver experiências que são parecidas, né, que foi uma importante estratégia de enfrentamento. Procurem fóruns, procurem se informar, informação nunca é demais. Informação com responsabilidade, sempre bom lembrar, Sim. né? E procurem ajuda. Eu acho que procurar ajuda é a principal ferramenta para tudo nesse momento. Obrigada, Eliana. Recebemos Eliana de Brito, psicóloga, né? Ela veio compartilhar um pouquinho sobre a história do câncer de mama que ela estudou, né, nas mulheres aqui da nossa, as amazônidas, né, Eliana? Sim. Aqui da nossa região. E, gente, se você conhece alguém que está atravessando um momento delicado e que você quer dar uma força, compartilha esse podcast. Se você quer orientar alguém, se você é homem, está nos assistindo, também passe esse podcast para as mulheres que você conhece, multiplica, sabe? Porque informações como a que a Eliana trouxe aqui são informações muito preciosas e que a gente precisa cada vez mais multiplicar. Quer ficar ligado? Onde é que vai passar esse podcast? É só acessar o nosso Instagram, @lapk.stm. Tem o YouTube, lá você vai encontrar o nosso canal do YouTube e também o canal do Spotify.
Vem para cá, porque Lapcast, para bom entendedor, Lapcast basta.